Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você escutará esse áudio, mas de uma coisa eu sei: o horário que você ouvir esse áudio é o horário que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Então, vamos para mais um The Time with God. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Alves e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor sobre a história de Sansão. Se não todos vocês, creio eu que a maioria conhece a história de Sansão. Mas se não conhece a fundo, provavelmente já ouviu falar sobre ela. O interessante é que essa história, meus amados, começa com através de um milagre, porque sua mãe era estéril. Sansão era filho de Manoá, da terra de Zorá. Seu pai era da tribo de Dan. Depois da mulher, meus amados, a Bíblia não relata o nome dela, ou seja, a mulher. Ela sempre aparece com o substantivo de mulher. Ela, sua mãe, deu o nome de Sansão e o Senhor abençoou. O Espírito Santo do Senhor começou a impelir. Para quem não conhece o significado de impelir, é fazer a força ou impulsionar. Para quem quiser ler lá na Bíblia, está no livro de Juízes, essa história, no capítulo 13, do versículo 1 ao 25. Mas, meus amados, infelizmente, Sansão fez parte do sexto período do ciclo da desobediência que levou exatamente 40 anos de opressão que Israel ficou nas mãos dos filisteus. Deus usou Sansão para salvar Israel dos filisteus, mas sua liderança foi marcada por muitas falhas morais e espirituais, tanto quanto por sua força militar. Israel continuou em seu constante declínio, afastando-se de Deus. Olha onde mora o perigo. Exatamente aí, quando nós nos afastamos de Deus. Sansão, já crescido, tomou uma mulher dos filisteus, mesmo sabendo. Olha outra aí. Meus amados, ele não era inocente, ele sabia que o Senhor já havia entregue Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mas como ele próprio tinha falado para o seu pai, que ele queria ela porque agradava os seus olhos. Ah, meus irmãos, vamos atentar, ter vigilância naquilo que agrada aos nossos olhos, porque o preço pode ser muito alto. E como sabemos, sua extraordinária força física estava através de seus cabelos, e como o anjo instruiu sua mãe, quando quando a criança nascesse, jamais poderia haver uma navalha em sua cabeça, ou seja, não poderia cortar o cabelo do menino. O menino quem? Sansão. Meus amados, pensem comigo. É muito triste ser lembrado pelo que poderia ter sido. Ou seja, Sansão tinha um tremendo potencial e um único dom. Poucas pessoas começam a vida com um privilégio, principalmente como as dele. Nasceu como um plano e propósito de Deus. Sansão deveria ter realizado uma grande obra para Deus, que era resgatar Israel dos filisteus. Por isso, recebeu uma enorme força física para cumprir o propósito de Deus. Quando Sansão começou a desperdiçar suas forças em brincadeiras, confusões, e como acabou abrindo mão dela completamente para simplesmente satisfazer uma mulher que ele amava. Nossa tendência é considerá-lo um fracassado ou um derrotado. Podemos lembrar dele como juiz de Israel, que passou seus últimos dias moendo grãos em uma prisão inimiga, e aí pensamos: que potencial extraordinário desperdiçado, não é verdade? Pois é,
Ele poderia ter fortalecido a nação, poderia ter trazido o povo, além da redenção, a adoração a Deus e, principalmente, expulsar os filisteus. Mas, embora não fez nada disso, Sansão cumpriu o propósito anunciado pelo anjo quando visitou seus pais antes do seu nascimento. Em seu último ato, ele começou a resgatar Israel dos filisteus. Lá no Novo Testamento, não menciona suas falhas nem os seus efeitos heróicos de sua força. Ele é listado simplesmente com outras pessoas que venceram o reino, praticam justiça e alcançam promessas. Deus fala para nós nesse áudio, meus amados, que mas no final Sansão reconheceu sua dependência em Deus. Deus converteu suas falhas e derrotas em vitórias. Suas histórias nos ensina, nunca é tarde demais para recomeçar. Colocar as nossas confianças totalmente em Deus. É isso que o Senhor fala para você nesse áudio. Nunca é tarde para recomeçar. Não importa o que você fez, não é tarde para recomeçar. Enquanto temos fôlego de vida, há tempo. É isso que o Senhor quer de você. Confia no Senhor, dependa dele e o mais ele fará. Amém? A paz do Senhor Jesus.